gente vai entrar num tema novo, diferente, que é muito provável que a gente não tenha estudado antes. Que tema é esse? São os derivativos, certo? Então, será que isso vai ser muito difícil? Não, vai ser tranquilo, até porque a gente só vai ver as noções básicas conforme aquilo que está dito lá no edital da BR Distribuidora e que quando cobrado para as áreas de contabilidade, assim é feito. Normalmente se cobra a noção básica, certo? Se a noção básica, a gente tem alguns limites para ver aqui. A gente não vai aprofundar nenhum tema. A gente vai desenvolver isso em pouco mais de 3 horas. Os conceitos e uma série de exercícios, mais de 20 exercícios das últimas provas das bancas SESGRAN-Rio e CESP. Predominantemente, os exercícios são cobrados na banca CESP. Mas a gente vai olhar que, quando cobrados na SESGRAN-Rio, tem praticamente a mesma complexidade. É tudo básico. Legal. Se nós quiséssemos aprofundar um pouquinho ainda derivativos, noções de derivativos, já não seriam noções básicas, mas ampliando um pouquinho, a gente estudaria aqui 30 horas fácil. Se a gente quisesse aprender derivativos, talvez a gente precisasse estudar 300 horas. Se a gente quisesse dominar o mercado de derivativos, operar com eles, tomar decisões, usá-los de forma frequente, a gente ia precisar estudar mais de 3.000 horas. Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai estudar 3 horas. A gente vai ver as condições básicas. Não vai ser necessário nenhum conhecimento antecedente, com nenhuma complexidade para você entender o que a gente vai discutir aqui. Mais importante, primeira coisa para a gente aprender algo, e aqui vai ser essencial, é que a gente se despoje dos preconceitos. Não tenha nenhum preconceito. Esqueça tudo que você ouviu falar contra ou a favor e apenas vamos nos focar naquilo que a gente vai discutir aqui. Se a gente vier para cá com alguns preconceitos com relação a algumas operações, a gente vai rejeitar a essência da matéria e não vai servir de nada para o nosso concurso. Porque eu vou abordar aqui algumas coisas que vão ter questões que foram cobradas em prova, que no senso comum a gente daria uma resposta. Vai ficar reprovado. Por quê? Porque não é aquela a missão daquele participante do mercado. A gente está falando de especulador. Então vamos com calma, vamos ver as condições básicas e só isso. Repito, você não vai precisar nenhum conhecimento antecedente de nenhuma matéria para que você possa aprender aqui o que é necessário e fazer uma prova com segurança. Então a gente vai focar em quê? Derivativo. Afinal, o que é isso? Que bicho é esse? De onde é que vem esse nome? Por que tem esse nome? A gente fala lá, o que é derivativo? A gente vai pegar uma definição de uma das maiores bolsas do mundo que utiliza o derivativo como um instrumento para operar e prover informações, segurança, capacidade de empreender a outras atividades que não o mercado financeiro. Bolsa de Mercadorias e Futuros de Chicago, que existe há mais de 150 anos. O que é aquela definição básica de derivativo para ela? Tomada de posição em mercado futuro oposta à posição assumida no mercado à vista, para minimizar o risco de perda financeira decorrente de alteração de preço adverso. Legal? Como é que a gente vai materializar isso? Olha só, eu vou simular uma situação e você vê se não funciona assim. Eu analisei o mercado e vi que era uma boa oportunidade eu montar uma torrefadora de café. Então, olha, fiz análise, vi que tinha um bom mercado, consumidor, para um bom produto. Tem pessoas que eu conheço com capacidade de transformar o café comprado no mercado produtor num café torrado com qualidade para consumir no mercado nacional, no mercado externo. E aí vou fazer análise desse investimento. E vi que eu preciso investir milhões, talvez chegue a bilhão. Qual é o meu medo? Montando uma torrefadora de café, eu tenho que ter café em quantidade suficiente e em preço suficiente para que eu possa adquirir esse café, que eu seja capaz de, ao beneficiá-lo e vendê-lo, ter o quê? Uma renda suficiente para cobrir todos os meus custos operacionais, cobrir os meus custos financeiros e remunerar o risco do meu investimento. Ponto. Qual é o temor que eu posso ter? Será que vai ter café? Será que vai ter café na quantidade e no preço suficiente para eu poder praticar? Porque se faltar café no mercado, daquelas espécies que eu preciso, eu não vou ter café para processar na minha torrefadora, ela vai ficar parada. Como é que eu vou bancar um investimento de milhões, centenas de milhões, talvez de bilhão,
parado, porque eu tinha um mercado no mundo inteiro para explorar e agora não tenho a matéria-prima única, essencial para aquilo ali. Pode ser até que eu tenha matéria-prima, mas devido à escassez, eu tenha que adquiri-la por um preço tão alto, que eu não consiga processá-lo e repassar, porque o cliente dos meus produtos, café beneficiado, ou não tem renda, ou acha que o produto não vale aquilo. Como é que eu fico? Eu tenho uma alta dose de incerteza. Aí talvez eu não queira montar a torrefadora. E se eu fizer isso com uma esmagadora de soja, para produzir farelo de soja, para produzir farinha de soja, para produzir óleo de soja, talvez eu tenha o mesmo medo que eu tive no café, que não tenha soja em quantidade e em preço adequados para que eu possa montar o meu negócio. Não vou montar. Aí eu imaginei o seguinte, não vou nem montar a esmagadora de soja para produzir derivados de soja, nem a torrefadora. Vou montar uma companhia aérea. E aí quando eu estudei a operação da companhia aérea, eu vi o seguinte, a companhia aérea tem um custo intensivo em petróleo, derivados de petróleo. E aí qual é o meu temor? Se o petróleo dispara de preço, pode ser que os meus custos subam tanto que seja inviável eu repassá-lo aos passageiros. Porque se assim eu fizer, é capaz de eu não ter passageiro sequer para operar com a minha capacidade mínima. Eu vou ter custos superiores à minha capacidade de absorver passageiros, prestar serviços para eles ser remunerado. Então também não vou montar companhia aérea. Eu não vou montar nada. Por quê? Porque eu tenho justamente medo, quando eu assumo uma posição no mercado de atuação, eu tenha perdas decorrentes de quê? Alterações adversas de preço de insumos essenciais para a minha operação. Vamos mudar o foco? Agora eu não sou mais o torrefador. Agora eu sou um produtor de café. Qual é o medo do produtor de café? Que tem uma superprodução. Ao contrário do torrefador, que tenha medo que haja falta de café, o produtor de café tem medo do quê? Que haja uma superprodução. Em função da superprodução, os preços do café caiam tanto que sejam insuficientes para remunerá-lo nos seus custos de produção. Ele também não vai plantar café. A mesma coisa vai ser o produtor de soja. A mesma coisa vai ser aquele que detém reserva de petróleo. Então, olha só, o que eu preciso fazer? Preciso minimizar essa posição. Então, que tal eu, que quero montar uma torrefadora de café, e você, que é um produtor de café, nos sentarmos e definirmos um preço do café que é suficiente para você remunerar os seus custos de produção e ter a sua rentabilidade. E para minha torrefadora ser um preço adequado para que eu possa operar com uma quantidade, um volume suficiente a um preço estável, de forma que eu possa beneficiar esse café que você produz e eu estou adquirindo, ir ao mercado e vendê-lo com uma rentabilidade adequada. Então nós vamos sentar os dois e vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo entre nós dois. Você vai se comprometer a me vender uma quantidade de café X por um preço previamente acertado agora. E eu vou me comprometer com você que eu vou comprar essa quantidade e esse preço acertado agora. Lá na frente, não interessa o preço que estiver no mercado. Nós vamos respeitar o contrato que nós assinamos e eu vou comprar a quantidade de café que eu prometi a você pelo preço que eu prometi e você vai me entregar essa quantidade pelo preço que você prometeu. A exemplo, combinamos de que eu fosse comprar café de você a R$100 a saca. No mercado está 70, eu te pago 100. Se o mercado for a 120, eu te pago 100. Vou comprar a quantidade e a quantidade. Vou te dar tranquilidade para que você produza na sua lavoura, faça a colheita desse café e me entregue que você vai receber esse dinheiro. Então, nós dois neutralizamos os riscos que são opostos. Ah, legal. Então, isso é uma operação de derivativo. Quer ver como você já fez operações de derivativos sem você perceber? Vamos ver um pouquinho mais o que é um derivativo? O que são derivativos financeiros? A gente pegou algumas definições de outros autores. Está lá, ó. José Evaristo dos Santos, Dicionário de Derivativos, Atlas, 1988. Instrumentos financeiros cujo preço de mercado deriva, daí o nome, do preço de mercado de um ativo real ou um outro instrumento financeiro. Então eu posso ter um derivativo que me referencia ao dólar. Posso ter um derivativo de uma ação da Petrobras. Posso ter um derivativo de uma ação da Vale do Rio Doce. Posso ter um derivativo de trigo, de milho e por aí afora. Quanto é que vai valer cada um deles? Depende do valor da ação da Petrobras, depende do valor da ação da Vale, depende do preço do milho, depende do preço do minério de ferro, ou seja, o derivativo é aquilo que deriva de uma outra operação. E aí vamos pegar um outro autor bem consagrado
na nossa área de contabilidade? A SAF Neto e Guaste, lá, cuja administração financeira Atlas 2011, já bem mais recente. O que são derivativos financeiros? São contratos cujos valores são derivados de outros ativos financeiros, conhecidos como ativos subjacentes. Por exemplo, contratos futuros de juros, contratos de opções de ações, etc. Então, derivativo é aquilo que deriva de uma outra operação. E é feito para quê? Basicamente, para você se proteger de algum risco. Então, olha, a gente viu 2 slides bem básicos, a gente já traz questão. Recente, 2012, Banco da Amazônia, Banca CESP. Derivativos são ativos financeiros cujo valor deriva integralmente do valor de outro ativo financeiro ou mercadoria negociada no mercado à vista? Sim. Lembra lá a posição da Bolsa de Chicago? Você fazia um derivativo para assumir uma posição diferente da posição que você assumiu no mercado à vista, para você poder se proteger. Então aqui está o quê? Certo. Então, se é para gerenciar seu risco, para atenuar seu risco, para fazer uma gestão de risco, para você se proteger, vou dar exemplo clássico de uma operação, não é de um derivativo de mercado financeiro, mas é, na essência, um contrato derivativo. Você comprou um carro. E aí você teme que, por andar na rua das grandes cidades, você possa vir a ser vítima de um assalto, de uma colisão, possa causar danos a terceiros. O que você faz? Você procura uma companhia de seguro. E essa companhia de seguro, o que vai fazer? Você vai transferir para ela o seu risco de ser roubado, de ter determinados danos decorrentes da colisão no seu veículo, no veículo de terceiros. O que você vai fazer? Você vai contratar uma operação que vai transferir para essa companhia o seu risco, mediante o pagamento de um prêmio. E aí aqui a gente vai verificar o seguinte: quando você procurou a companhia de seguro, você procurou com o objetivo de ganhar dinheiro ou se proteger? Você procurou com o objetivo de se proteger. Você não quer ganhar dinheiro fazendo seguro. Você apenas quer ter tranquilidade para rodar com o seu carro e, se vier a acontecer um acidente, ou um assalto ou algo semelhante, parte ou todo o seu prejuízo seja coberto. Então, você quer minimizar ou, se possível, neutralizar efeitos adversos do uso do carro naquilo que você não tem como gerenciar, você não tem como bancar. Então, olha, você transferiu para a seguradora mediante o quê? Um pagamento de um prêmio. Você queria se proteger e a seguradora queria se proteger de quê? A seguradora não queria se proteger. A seguradora queria bancar o seu risco para, com a capacidade dela de fazer isso, ela poder vir a fazer até o quê? Ganhar algum dinheiro. Então a seguradora estava fazendo o quê? Se protegendo? Não, ela estava especulando. Ela estava investindo no mercado, vendendo proteção para que você pudesse dirigir tranquilamente seguro. Ah, só o carro não. Muitos de nós temos o quê? Planos de saúde. A gente paga mensalmente um valor, também a uma companhia, que pode ser uma seguradora ou um plano de assistência médica com características diferentes de um seguro, mas para que a gente paga essas empresas? Para que na hora que nós precisarmos de uma assistência médica, nós venhamos a ter essa assistência médica sem desembolsar valores maiores que aquilo que a gente já desembolsou. De novo, é um seguro. Eu estou fazendo o quê? Eu estou me protegendo de eventuais gastos que eu possa vir a ter no futuro em decorrência de problemas de saúde que eu possa vir a contrair. Como eu tenho medo de não ser capaz o suficiente de bancar esses custos, eu pago a alguém um prêmio para transferir a ele o meu risco de gastos com a área de saúde. O que mais? Pode ter outras operações? Pode. Eu passei numa determinada região e olhei que estavam construindo um empreendimento imobiliário. Eu posso ir até lá e fazer o quê? Ver as condições para adquirir um imóvel em construção. Imóvel em construção, esse é aspas. Por quê? Eu não vou adquirir um imóvel em construção. Eu vou fazer uma promessa de compra e venda. Eu serei o promitente comprador, a companhia será a promitente vendedora, nós vamos assinar um acordo para, com base em um preço determinado hoje, com um pequeno valor dado de sinal, nós fazemos o quê? Construirmos uma obrigatoriedade de eu comprar aquela unidade e a companhia me entregar. Então, olha, nós fizemos uma operação no mercado futuro. É a mesma coisa que a gente vai ver aqui.